Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre lei da atração, sobre como manifestar os nossos desejos nessa nossa vida humana, nessa nossa experiência humana aqui na Terra. Há muito tempo atrás, eu não sonhava mais, gente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acho que tá aqui já no canal, falando que eu não sonhava mais, eu não queria saber de sonhar, porque pra mim parecia que os meus sonhos nunca seriam realidades, que eu não conseguia realizar, e quando parecia que a minha vida tava indo bem, tudo desmoronava, ia por água abaixo e tudo começava de novo. Só que eu não entendia por que aquilo acontecia. Mas hoje eu entendo por quê. Gente, eu era uma pessoa que eu era da igreja, eu participava de intercessão, eu era obreira, participava não assiduamente, mas ativamente. E eu não entendi por que as coisas não davam certo na minha vida, porque eu tava ali me doando, eu tava ali me entregando, mas a minha vida parecia que estava travada. Na verdade, ela estava travada, porque eu não entendia alguns princípios universais, princípios do universo. Eu falava, mas eu não praticava. Eu falava que tudo que a gente planta, a gente colhe, a lei da semeadura. E eu não entendia porque a minha vida não funcionava e eu reclamava disso. E quanto mais eu reclamava, mais difícil ficava. E algumas frases eu repetia porque eu ouvia desde que eu era pequena. Então, assim, eu repetia aquelas crenças de que vinha lá de gerações em gerações, e às vezes a gente pensa assim, isso é maldição hereditária. Gente, isso não é maldição só hereditária. São coisas que são padrões de repetição. São padrões de repetição que já aconteceu na vida da minha avó, da minha mãe, talvez do meu pai, não sei. O meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, então assim, eu não tenho muito parâmetro para avaliar a minha vida adulta por conta das coisas de criança com o meu relacionamento com meu pai, porque foi um relacionamento curto e foi um relacionamento muito bom. O meu pai nunca me bateu, meu pai era um pai muito carinhoso, atencioso quando ele estava com a gente e era sempre bonzinho, então eu não tinha assim o que reclamar do meu pai, tirando o fato que ele fumava e eu detestava quando eu era criança. Não acho que isso faz bem para o nosso corpo e acho que tudo aquilo que não faz bem para o nosso corpo não deve ser algo que a gente deveria fazer na nossa vida, porque o nosso corpo é o nosso instrumento para a nossa vida aqui na Terra. Então, o nosso corpo é o templo desse espírito que Deus soprou em nós para essa experiência humana. Então, aquilo que danifica o meu templo, eu não acho que é aconselhável, gente. Nada pessoal, tá? É só a minha visão e a minha maneira de compreender a vida. Mas enfim, voltando ao assunto do meu pai e da minha mãe, coisas que eu repetia, padrões que se repetiam na minha vida e coisas que faziam a minha vida não prosperar. Tipo assim, parecia que era próspera, mas na verdade eu tava cheia de dívidas e cheia de problemas. Então, eu não entendia por quê. E hoje eu tenho clareza das coisas. Eu penso assim, que quanto mais a gente reclama, mais aquilo se repete. Quanto mais o povo reclamou no deserto, que eram para eles ficarem só 40 dias, 40 noites, ficaram 40 anos. Então, assim, quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai aquilo que a gente está reclamando. Por quê, gente? Porque é onde a gente põe o nosso foco, aquilo se expande. Ou pro bem ou pro mal. Aonde a gente colocar o nosso foco vai se expandir. Então eu não entendia que quanto mais eu reclamava das situações difíceis da minha vida, mais difícil minha vida se tornava. E aí, passaram-se muitos anos, eu consegui algumas coisas, mesmo com esses sentimentos, assim, eu fazia não intencionalmente. Eu não fazia de propósito, eu não queria ser uma reclamona, eu só não entendia porque que a minha vida não ia pra frente e eu chorava. E eu chorava, eu não queria levantar da cama, tinha dias. Então, assim,
isso hoje tá muito claro para mim, porque eu tinha motivos para agradecer, mas eu agradecia superficialmente, porque a gratidão, gente, não é só gratidão, ai, gratidão, pelo amor, isso não é só uma palavra, isso é um sentimento. Não adianta eu falar da boca para fora. Ai, gratidão, virar um jargão. Isso não existe, não vai funcionar na sua vida, nem na minha, nem na de ninguém, se você usar da boca para fora. A gratidão precisa ser um sentimento. Você precisa ser grato no seu íntimo, nas mínimas coisas. Agradecer pela sua cama, agradecer pela cadeira que você está sentado, agradecer pela caneta que você está escrevendo, agradecer aquele prato de comida que está ali na sua frente, que alguém preparou ou que você preparou, mas que muitas outras pessoas estavam ali envolvidas naquele processo para que aquele alimento chegasse ali na sua mesa. E o período da pandemia foi um período que eu acordei para essas coisas. Começou um pouco antes o meu despertar, em 2019, e aí logo veio a pandemia e aí eu explodi assim no meu relacionamento com Deus, e Deus foi trazendo um monte de coisa assim, um monte de fichas foram caindo, e eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, é a gratidão, é a gratidão. A gratidão transforma, cara, a nossa vida. Não tem como você ter uma vida transformada se você não é uma pessoa grata. Você vai ficar lutando, lutando, lutando. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma frase que o pessoal fala struggling. Estão sempre lutando ali para vencer as dificuldades. Mas tem que ser assim? A nossa vida precisa ser sempre essa luta, essa luta, essa luta. Gente, não precisa. Na verdade, não precisa. Porque quando a gente começa a agradecer, tudo fica mais leve, tudo fica mais... sabe assim? Aquela palavra que fala, vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É bem isso. Quando a gente agradece, a gente está indo a Deus. A gente está cansado, a gente está sobrecarregado às vezes, mas agradece. Agradece porque a gratidão, ela te conecta com Deus. E quando você agradece, a graça desce. Gente, é impressionante. Vocês vão falar, ai, Carol entrou na vibe dos gratiluz agora. Eu tenho uma moça que eu conheci que ela fala que os amigos dela ficaram menosprezando ela porque agora ela era gratiluz. O povo usa uns termos, né? Gente, mas a gente fala que o nosso coração tá cheio. Se tá funcionando pra mim, pode funcionar pra sua vida também e pode fazer o seu processo acelerar e ir muito mais rápido. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês hoje é sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais. Às vezes a gente até vê, né? Mas vamos partir do ponto que a gente não vê. Esses olhos são nossos olhos naturais, que eu tô vendo aqui o que eu tô fazendo agora, tô vendo a foto ali atrás de mim, umas outras coisas do outro lado, tô vendo tudo que tá aqui à minha volta. E o mundo espiritual a gente não consegue muito ver, mas a gente consegue sentir. E não vou entrar nessa questão espiritual, mas vamos pensar na nossa mente. Nós não somos a nossa mente, nós não somos o nosso corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e estamos habitando em um corpo. Então, nós somos um ser tricotômico. Isso é o que eu acredito. Somos um ser tricotômico. E a gente tá aqui nesse momento, mas a gente não é esse corpo. Esse corpo é um veículo que Deus nos abençoou e nos presenteou com um corpo para a gente viver a nossa experiência aqui na Terra. Sem um corpo não tem como Deus soprar o Espírito dele e a gente tá aqui. Nós, lógico, tivemos o processo dos nossos pais, que foram instrumentos de Deus para nos trazer essa existência e dar vida à nossa existência humana. Então, o nosso corpo tá aqui. E ao nosso redor, há uma nuvem,
sabe? A nuvem, cloud, lá onde você armazena seus dados, suas fotos, onde para não ocupar muito a memória do seu telefone, né? Tem uma nuvem. A nossa mente, os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles não estão aqui no nosso cérebro, dentro da nossa cachola. Estão aqui, ao nosso redor. Tudo tá acontecendo aqui ao redor de nós. E existe o mundo físico, onde eu tenho um caderno, onde eu tenho esse telefone, onde eu tenho um livro, uma caneta, onde eu tenho um calendário. Isso são coisas físicas, materiais. Eu posso tocar. Então, são objetos, coisas físicas. E na minha mente, eu tenho os meus pensamentos. Pensamentos podem ser bons, podem não ser bons. Então, como vai a minha vida? Como vai ser a minha vida material, a minha vida secular, a minha vida afetiva, a minha vida no trabalho, na minha família? Todas as áreas da minha vida, elas vão depender do que eu tenho criado na minha mente. Às vezes a gente faz sem perceber, gente. Eu fazia sem perceber. Eu só não entendi porque não estava bom, então eu ficava questionando Deus, por quê? Mas eu não entendia que se eu agradecesse pelas pequenas coisas que estavam indo bem, eu ia colocar o meu foco naquilo, aquilo ia se expandir. Mas eu não entendia isso, não estava desperta, não conseguia entender isso. Vou agradecer, tanta coisa dando errado na minha vida, eu vou ficar agradecendo aqui, igual uma trouxa idiota. Talvez eu pensasse assim, não tão radicalmente, mas um pouco. Então, tem algumas ferramentas que nos levam a trazer os nossos sonhos à existência. Hoje eu vou falar para vocês de sonhos materiais mesmo, de como melhorar a sua vida, porque uma vida que só tem dívida, gente, uma vida que você não consegue ter um minuto de paz com tanta gente te cobrando, com tanta gente na sua porta, com tantas contas a pagar e sem você ver uma solução, é uma vida muito difícil. É uma vida que as pessoas precisam ser muito fortes, às vezes. Muitos desistem no caminho. E eu quero dizer para você que pode ser fácil, pode ser leve, pode ser fácil, pode ser leve. Aí você precisa acreditar que há um caminho, que há uma solução. E você precisa colocar em prática na sua vida, porque enquanto eu não coloquei em prática, nada mudou. Enquanto eu tava lá chorando no meu quarto, ajoelhada e clamando lógico que Deus escuta, gente. Deus colhe cada lágrima. Mas quanto mais a gente reclama, mais a gente fica naquela situação. Então vamos parar com a reclamação agora e vamos partir para o que importa. Agradece. Acordou de manhã, agradece. Obrigada pela minha cama. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, o universo, seja lá como você queira chamar. Gratidão pela minha cama, gratidão porque eu tive essa colcha para me cobrir. Hoje estava frio, eu tive uma colcha bem quentinha para me cobrir. Ou estava muito calor, eu tive um ar-condicionado, eu tive a energia elétrica. Eu tenho encanamentos na minha casa. Quantas pessoas hoje em dia ainda não tem, né, rede de esgoto próximo da casa delas e tem que usar fossas e sumidouros, e quantas vezes a gente vê que ainda tem esgotos a céu aberto. Então, assim, agradece pelas mínimas coisas quando você acordar. Abriu o seu olho de manhã, como é bom estar vivo. Tô viva mais um dia, a esperança, mais um dia que eu tenho a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor e de viver os sonhos de Deus para minha vida, nessa realidade. Não só na minha imaginação, nos meus pensamentos, mas de trazer à existência aquilo
que Deus tem para mim. Então, o pensamento, ele vai gerar um sentimento. Lembra que eu falei que a gratidão é um sentimento? Então, quando eu penso no que eu já tenho, eu agradeço e eu sinto um sentimento de gratidão. Então, quando eu penso no que eu não tenho, qual é o sentimento que vem? Falta, escassez. Eu penso que eu não tenho um carro novo. Eu tô pensando que eu ainda não tenho um carro novo. Então, eu agradeço pelo que eu já tenho. Muito obrigado por esse meu carrinho aqui que tá me levando para todo lugar. Abençoe o seu carro. Ele é um instrumento para te levar para outros lugares. Ele é uma máquina. Sim, é uma máquina. Mas abençoe o seu carro com amor. Seja grato pelo seu carro. Ainda que seja um carrinho velho, ainda tá ali servindo a você. Agradece. Agradece pelo seu carro. Agradece pela sua geladeira que te dá uma água gelada, pelo seu eletrodoméstico que está ali facilitando a sua vida, a sua máquina de lavar roupa. Agradece. Você tem que pendurar a roupa na corda, mas a máquina já lavou para você. Então agradece. Agradece pelo que você tem hoje. Hoje. Na sua vida. Ah, não tenho nada, Carol. Ai, minha vida tá uma bosta, não tem nada. Tem alguma coisa de bom. Se não tiver nada material, gente, tem o ar que tu respira. Tem o ar que você respira. Que esse corpo, essa inteligência infinita de Deus que habita em nós, faz com que o nosso corpo, ele processe o ar. O ar entra pelas nossas narinas e ele vai para o nosso sangue, chega até os nossos pulmões. Olha isso, na verdade vai para os nossos pulmões, depois se mistura no sangue e leva oxigênio por todo o nosso corpo. Gente, só isso já é um motivo imenso. Pensa na pandemia. Quantas pessoas morreram tentando respirar? Entubadas, precisando de aparelhos para respirar. E nós estamos aqui respirando. Agradece. Ai, como é bom estar vivo. Eu posso respirar. Sente o ar inundando o seu corpo. Isso já é um motivo suficiente para você ser mais do que grato. Então, sinta no seu coração a gratidão pelas pequenas coisas, por aquilo que você já tem. E você vai se conectar com o sentimento daquilo ali. Então, você não vai só acordar de manhã e ficar lá, ai, obrigada, Deus, por isso, blá, 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 igual um robô, não. É pra sentir. Tem que sentir, gente, porque o segredo... Sabe o segredo? O segredo da lei da atração lá, aquele documentário? O segredo não está na lei da atração. A gente atrai, sim, a lei da atração existe, mas ela é uma lei secundária. A lei primária é aqui da vibração. Quando a gente sente, a gente tá vibrando numa frequência. E essa frequência vai determinar com o que a gente vai se conectar. É como se eu estivesse ligando para alguém. Pego o meu telefone, quero ligar para o meu marido. Eu digito o número do meu marido. Ou eu venho aqui na minha agenda e aperto o nome dele. E eu vou me conectar com o meu marido. Se eu quero ligar para minha mãe, eu digito mãe, ou eu falo mãe, ou eu digito o número da minha mãe. E eu vou me conectar com a linha da minha mãe. Então, gente, tudo é vibração. Quando eu estava lá naquela época murmurando da vida, eu estava me conectando com a falta. Quando eu começo a agradecer, eu começo a me conectar com um nível de abundância. Então, eu saio da escassez e eu me coloco num lugar onde eu já sou abundante, onde eu já tenho tudo aquilo e já sou grata por aquilo que eu já tenho na minha vida. Então, é aqui que está o segredo. O segredo está no seu sentimento. O que você está vibrando é a lei da vibração. O que a gente vibra
a gente está vibrando todo o tempo. Nós temos células, nós temos átomos, prótons, elétrons, tudo isso está vibrando nas nossas células, no nosso corpo. E o pensamento gera o sentimento. Quando eu penso e agradeço pelo que eu já tenho, eu estou gerando um sentimento de gratidão. Então, eu estou agradecendo, eu estou me colocando já num nível de que eu já sou abençoada. Eu não preciso ser abençoada, eu já sou. Porque se eu estou aqui respirando e falando, eu já sou abençoada. Então, gente, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. A gente não é o nosso pensamento. A gente não tem que deixar os pensamentos dominarem a nossa mente. Nós somos um espírito e nós temos essa mente, nós temos esse corpo, mas nós estamos no controle. Quem? O espírito que Deus soprou para nós e que está conectado com o espírito do Criador. Então, nós precisamos gerar em nós os sentimentos para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Só que no meio do caminho, gente, tem muitas barreiras. Muitas barreiras, as crenças, aquilo que a gente aprendeu quando era criança, aquilo que a gente ouviu dos nossos familiares, dos nossos avós, das pessoas que estavam ali ao nosso redor, dizendo que a vida é difícil mesmo, de que eles deram o melhor deles, tá, gente? Eu não tô aqui para julgar os meus antepassados, os meus pais, e as pessoas, elas fizeram o melhor para que eu fosse uma pessoa de bem. Os meus familiares e a minha mãe, ela lutou muito para que a gente tivesse uma vida digna, mesmo com a ausência do meu pai. E eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai. Ele faleceu muito novo, mas a minha mãe lutou para criar eu e a minha irmã e ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha, assim como eu dei o melhor que eu tinha pro meu filho mais velho, já casou, já foi. Agora eu tô dando o melhor que eu tenho nesse momento, porque a gente tá sempre mudando, a gente tá aqui para evoluir, para ser um ser humano melhor a cada dia, mais parecido com Cristo, mais parecido com Deus, que é amor. Então, à medida que eu vou me colocando num lugar de ser mais parecido com Cristo, eu me torno mais amorosa, eu me torno mais paciente, eu vou trazendo para minha vida aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar, né? Então, eu me coloco nesse lugar. Então, gente, aquilo que a gente liga na Terra é ligado no céu. Como é que a gente liga? Através do nosso sentimento. Então, quando eu agradeço, eu tô ligando já no céu que eu sou uma pessoa abençoada, que eu já tenho aquilo. Então, eu tô me conectando nesse lugar de abundância. Uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, no começo da pandemia, eu escutava muitos vídeos, a gente ficou muito tempo em casa, né? E eu assistia muitos vídeos de tanta gente. Era vídeo de pregação, era vídeo de louvor e só dava YouTube lá em casa. E uma coisa que eu aprendi com a Márcia Luz, ela fala muito sobre gratidão e eu gosto muito dela. E ela falou, um vídeo dela, eu tava indo fazer minha unha e eu tava ouvindo no carro. Ela falava assim, às vezes a gente não tá orando da maneira correta. Porque quando eu oro na falta, eu tô me conectando com a falta. E aí eu achei aquilo interessante, eu comecei a prestar mais atenção no que ela tava falando. E eu lembrei, e Deus me trouxe assim a minha memória, que quando a gente orava lá em casa, a gente sempre orava assim na hora das refeições e falava, Deus, que nunca falte o alimento nas nossas mesas, muito obrigado, mas que nunca falte. Então, olha a nossa preocupação, era com a falta. Então, quando eu tô me conectando com essa preocupação, com o medo, eu estou me conectando na falta. Então, quando essa falta tá maior do que a minha gratidão, o que vai vir mais na minha vida? Abundância ou falta? Lógico que é a falta, porque aquilo que eu tô pondo o meu foco, aquilo vai se expandir. Então, eu comecei a orar diferente. Eu comecei a fazer diferente. Eu falei, não, peraí, eu tô fazendo errado, então. Eu vou orar, mas eu vou agradecer. E eu comecei a orar.
Deus, muito obrigada por esse alimento, pela sua provisão, pela sua abundância. Olha a diferença, gente. Olha aqui. Escuta o que eu vou falar para vocês agora. Eu vou orar como eu orava antes. Depois eu vou orar como eu comecei a orar. Deus, muito obrigada por esse alimento. Deus, que nunca falte o pão de cada dia em nossas mesas, que nunca falte, Senhor, o recurso, que nunca falte, Senhor, o alimento para abençoar a vida dos meus filhos, a nossa mesa. Pai, que sejamos sempre agradecidos por isso, mas que quantas vezes eu falei falta? Era desse jeito que eu orava. E depois eu comecei a me conscientizar. Gente, sabe o que é despertar da consciência? É quando você começa a acordar para as coisas que você faz no automático e que você não está fazendo conscientemente. A sua mente consciente não está fazendo porque estava tudo lá no seu subconsciente e você está repetindo igual um papagaio. Então pensa no que você está fazendo e começa a analisar se aquilo que você está fazendo é algo realmente que você está fazendo consciente ou se você está fazendo isso porque você ouviu de alguém. Então eu comecei a orar. Deus, muito obrigada por esse alimento. Muito obrigada pela tua abundância, pela tua provisão, Senhor, pela tua avalanche de bênçãos que flui para nós todos os dias das nossas vidas. Gente, o sentimento é outro. A vibração é outra. O medo da falta me fazia gastar demais no mercado, porque eu não queria que os meus filhos passassem pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado quando eu era criança. Que não tinha dinheiro suficiente na minha família para comprar coisas que crianças gostam ou às vezes precisam comer. Fruta era, sei lá. Eu me lembro de muito ir na feira com a minha tia fazer compra. Mas carne, às vezes era só quando meu pai recebia pagamento. Ou quando a minha mãe, depois que meu pai faleceu, recebia pagamento. Então, isso era uma situação que eu tinha medo. E eu não queria que os meus filhos passassem por aquilo ali. Então, eu comecei a ficar muito preocupada com a falta. E o que isso gerava na minha vida? Escassez. Então, quando eu comecei a me conectar com a abundância começou a jorrar na minha vida. E aquele sentimento de falta já não existia mais no meu coração. E aí eu comecei a pôr em prática várias coisas. Mas o segredo desse vídeo de hoje, gente, que eu quero deixar para vocês é: pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Então, quando eu penso, eu tô gerando um sentimento. Uma vez eu comprei um curso de uma psicóloga, era um curso, eu amo muito essa psicóloga, ela me ajudou demais, assim, porque o meu filho do meio, ele veio, assim, como um desafio, de me tirar, assim, da zona de conforto, porque o meu filho mais velho, ele era um menino muito calmo, nem parecia que tinha criança em casa, ele era mais obediente, respondão às vezes, mas nunca me deu muito trabalho, não era aquela criança que subia em cima de tudo, que abria forno, que sentava na porta do forno. Ele não fazia essas coisas, às vezes nem parecia que tinha criança em casa. E aí vem o Miguel. E o Miguel totalmente questionador, e cheio de medos, e cheio de questionamentos. E eu falei, cara, o Miguel precisa fazer terapia. E eu preciso também, porque eu preciso aprender a lidar com esse menino que veio me tirar da minha zona de conforto, graças a Deus. Eu sou apaixonada pelo Miguel, porque ainda assim, o menino é esperto demais. E ele continua me confrontando e me fazendo sair da minha zona de conforto sempre. Ele é assim, sabe aquela pessoa que te leva pra ação, que você tem que fazer alguma coisa para poder acompanhar aquele ritmo? É o Miguel. Ele é uma bênção. E eu sou apaixonada por ele. Inteligente demais. E aí eu comecei a fazer terapia e lógico que eu comecei a me conhecer mais, a lidar melhor com as coisas que vinham, as situações que vinham, né, na minha vida. E aí eu comecei a aprender muito sobre autoconhecimento, sobre coisas que podiam modificar a minha vida de algum jeito, e eu comecei a fazer um treinamento com uma coach, e isso foi transformador para minha vida.
E uma outra coisa que foi transformadora para minha vida foi O Segredo das Mentes Milionárias, que é um livro maravilhoso que eu super recomendo que vocês façam, porque eu tenho uma Carol de antes do Segredo das Mentes Milionárias e a Carol depois do Segredo das Mentes Milionárias. Porque esse livro, ele trouxe à minha memória, assim, ó, coisas que estavam lá, enterradas no fundo do baú. Mas que eu fui descobrindo, caraca, era por isso. Eu gastava muito dinheiro no mercado e eu jogava tanta comida fora, gente. Porque eu tinha medo e eu focava no medo, para que os meus filhos não passassem pelas mesmas dificuldades que eu passei na vida. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir tomando consciência. E aí eu comecei a despertar. E aí eu comecei a ver a vida com outros olhos. E como que a gente consegue manifestar? Através do sentimento. E através do sentimento, a gente vai conseguir manifestar a casa dos nossos sonhos. Através do sentimento, a gente vai conseguir manifestar o carro que precisa ser trocado. Ou a gente vai conseguir o relacionamento dos nossos sonhos. E tem várias técnicas, várias ferramentas que eu vou conversar com vocês sobre isso em outro vídeo, mas esse vídeo é sobre gratidão. Então, eu quero dizer para vocês que a gratidão, ela transforma a vida de todas as pessoas e te tira do lugar da escassez e te coloca na vibração da abundância, porque você já é abundante, tudo já está disponível para você e você é merecedor. Você é merecedor. Você é filho. Você é amado, você é querido. Não pense que você é um erro de percurso, a camisinha que furou, ou seja lá o que for que fez você chegar nesse mundo, ou a história que te contaram, porque eu quero te dizer que antes da criação desse mundo, Deus já tinha projetado você. E você é luz divina na Terra. Então, se levante e brilhe. Deixa a luz do divino em você brilhar. Vai brilhar, vai clarear a sua vida e vai começar a clarear a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Então, hoje eu quero deixar para você o exercício da gratidão. Ao se deitar, agradeça pelo seu dia, pela sua família, por tudo aquilo que você teve a oportunidade de viver. E de manhã, agradece pelo ar que você respira, pela oportunidade de mais um dia fazer a diferença. E tudo vai começar a se transformar. Acredita. Começou assim. E é assim, gente. Lentamente, como diz o Bruno. Lentamente até que de repente tudo muda. Foi assim o meu processo. Pensa, 2019 eu comecei nesse processo. Hoje a gente está em 2024. A minha vida está totalmente transformada. É perfeita? Lógico que não, gente. Lógico que eu tenho dificuldade, lógico que eu tenho as minhas... eu falo sempre assim, a vida é como um jogo de videogame. Os jogos de videogame de hoje em dia eu não sei muito não, mas os de antigamente... Eu sei muito porque eu jogava e eu via assim que cada fase que a gente passava era mais difícil, mais difícil, mais difícil. E assim é a nossa vida. Cada nível que você vai subindo vai ficando um pouquinho mais difícil. E aí você passa daquele, aí você vai para outro e vai ficando gostoso quando você vai rompendo e você vai passando de nível. Então vamos lá, vamos começar do primeiro degrau. Agradece. Agradece que a graça desce. Um beijo para vocês. Eu tenho que ir, meu bebê acordou e vejo vocês em breve.